Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graças a Deus, aqui estamos nós, uma vez mais, para conversarmos um pouco mais a respeito dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Antes, porém, como de praxe, sempre iniciamos com uma prece. Por isso, convidamos a todos, nesse momento, a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto, que possamos todos mentalizar a doce figura do Senhor Jesus, que por certo se encontra bem juntinho de cada um de nós, só aguardando a oportunidade da sintonia para nos ajudar. Pois é isso, Ele necessita que nós nos sintonizemos com Ele. Jesus, quando curou a todos, quando esteve aqui no corpo de carne entre nós, ele sempre perguntava: acreditas que eu faço? O que queres tu de mim? Jesus está nesse momento perguntando a cada um de nós o que desejamos e o que esperamos e se acreditamos nele. Por isso ele necessita da nossa sintonia, da nossa confiança, da nossa fé. E por tudo isso, a ti somos gratos. Gratos, Senhor, pela feliz oportunidade de mais uma vez aqui nos encontrarmos unidos e reunidos em volta do teu santo e divino nome. Nos permite, Senhor, a tua ajuda. Permite aos teus mensageiros de amor nos envolver, nos auxiliar, nos inspirar, nos conduzir no aprendizado que tanto necessitamos realizar, para que assim possamos todos tirar o melhor proveito possível no aprendizado da noite. E assim, mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 14, que tem como título: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nos diz o texto, começando lá no item 5. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nos versículos 20, 21 e 31 a 35. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 46 a 50, que deixamos para a nossa reflexão inicial. E dentro da nossa temática, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o nosso mundo interior. E o nosso mundo interior nós poderemos, de certa forma, compará-lo como que a um iceberg. Icebergs são aquelas grandes pedras de gelo que vivem no oceano flutuando, onde se vê apenas uma pequena parte dele. Se diz que é em torno de 10%, pois é isso que flutua toda a pedra de gelo acima da linha de água. Entretanto, para nós pararmos esse percentual, nós não temos condição. Entretanto, podemos dizer que o nosso mundo interior,
nos apresenta, nos mostra aquilo que nós conseguimos visualizar com os olhos, ou seja, ao mundo que nós denominamos mundo das formas, que é o mundo que entendemos como mundo material. E sem darmos conta, estamos com nossa atenção voltadas para o exterior desse mundo interior. Interessante isso. O mundo que muitos acreditam e afirmam ser o mundo de verdade, ou o verdadeiro mundo, ou a verdade material, ou a tudo que existe, é nada mais, nada menos do que o reflexo, um pequeno reflexo da realidade maior. Porque esse mundo material nada mais é do que a consequência, influência que proporciona o mundo espiritual criar. Esse é o nosso mundo exterior. Esse é o mundo que nós percebemos e observamos e sentimos e lidamos e acreditamos ser a verdade. Pois, na verdade, ele é a menor parte do nosso mundo interior. Como é o iceberg, aquilo que visualizamos acima da linha da água. Tudo que existe no mundo material é consequência do mundo espiritual. Fazemos, pensamos, sentimos, realizamos, conquistamos, trabalhamos, produzimos. Estamos todos os dias, a todos os momentos, sem nos apercebermos, vivendo a nossa realidade material, que nada mais é fruto da consequência daquilo que nós somos interiormente. Porque é isso que é a vida material. A fluência, a consequência, a resultante do mundo espiritual. O verdadeiro mundo, a verdadeira vida, ela está na espiritualidade. E onde vimos para vamos voltar. Querendo ou não, aceitando ou não, compreendendo ou não, essa é a realidade inexorável que nos aguarda a todos indistintamente. Entretanto, estamos nós aqui, na grande maioria das vezes, trabalhando a nossa realidade exterior, dando a ela o crédito ou o valor, como queiram, das situações mais importantes de tudo que existe. Sem nos apercebermos, estamos criando, ou co-criando, porque na realidade tudo está criado já, por assim dizer, pelo Senhor da vida, que a tudo criou. E que estamos todos os dias, a todos os instantes, sem nos darmos conta, realimentando o nosso interior pelo que existe no exterior, acreditando a esse último maior importância do que a causa, que é a nossa realidade espiritual, ou o nosso mundo interior, como queiram, porque é isso o que é o nosso mundo interior. É a nossa realidade espiritual. É aquilo que alimentamos dentro de nós e que exteriorizamos. E, sem querer ser repetitivo, mas não podendo deixar de fazer, acreditamos a esse, ou as consequências daquilo que fazemos, um maior valor. Às vezes, o único valor, ao invés de observarmos, ou de buscarmos, ou de entendermos a causa. Silvio, isso é retórica de religiosidade. Isso é conversa de religião. Até hoje, nenhuma filosofia, nenhuma ciência, a mais atual que existe na humanidade hoje, consegue explicar a matéria pela matéria, ou seja, o mundo exterior. Cada vez mais que ele adentra na matéria ou a subdivide, porque é assim que ele consegue adentrar, mais espaço e mais distância ele encontra a respeito desse início. Aí estão os aceleradores de partículas, que são as tecnologias mais atuais, onde o homem consegue aprofundar-se cada vez mais
na matéria. E quanto ele mais se aprofunda, mais ele descobre o quanto distante está do entendimento dela. Pois cada vez que ela subdivide, mais subdivisões consegue encontrar. Consegue perceber que existe uma distância enorme entre, por exemplo, as partículas que eles acreditam ser as primordiais, sem entender o que acontece. Assim é o nosso mundo interior. Estamos nós vivendo a nossa realidade exterior todos os dias, justificando, indicando, acreditando ser a verdade, dizendo ser a verdade, sem compreender a verdadeira verdade que se guarda dentro de si, ou que vem a ser assim. E aí cabe uma grande reflexão. Como é formado, então, o nosso mundo interior? Se é que podemos falar dele de alguma maneira, já que não o conhecemos. E tudo isso que nós dissemos só nos leva a concluir que nada conhecemos ou entendemos a respeito dele. E podemos dizer, sem medo de errar, que nosso mundo interior, ou pelo menos aquilo que compreendemos dele, é o que somos capazes de compreender. Se você não disse nada, talvez tenha dito tudo. Basta apenas refletir a respeito. Basta apenas exercitar a compreensão. Aquilo que somos capazes de compreender é como definimos a nossa realidade interior. Ou seja, somos nós, utilizando-se dos efeitos para explicar a causa. Não sei se vocês me entendem. Qual o efeito? O nosso pensamento. Exteriorizamos os nossos pensamentos. É a maneira que nós encontramos de exteriorizar a nossa condição interior para tentar explicar aquilo que nós compreendemos e, para ser sincero, aquilo que não compreendemos. Se você está com jogo de palavras, exercitemos as nossas reflexões, nos aprofundemos para compreender esse exercício de pensamento, de entendimento a respeito do que nós entendemos. Nós explicamos ou justificamos o nosso mundo interior por aquilo que somos capazes de compreender e das influências e informações que recebemos e aceitamos. Tanto isso é verdade que muitos negam a realidade. Muitos mudam, muitos falseiam a realidade segundo a sua conveniência, ao seu oportunismo. E nós, despreparados, bem intencionados, mas pouco vigilantes, aceitamos muitas das vezes as inverdades como verdades. Porque não nos damos o trabalho de conhecer profundamente a realidade existencial. Ou seja, aquilo que está dentro de cada um de nós. Tudo que nós nos referimos aqui, estamos nos referindo ao nosso interior. Coisa que pouco damos atenção. Coisa que pouco buscamos compreender. Porque é mais fácil lidar com os efeitos do que buscar a causa para entender. Porque os efeitos eu até, pelo menos uma boa parte, consigo conduzir, consigo dominar, consigo exercitar, consigo manipular. O homem não vive de manipular a sua realidade exterior? Porque é interior, ele não consegue mudar. Ele sequer consegue compreender a sua realidade. Porque ele se acha já, de certa forma, pronto, ou pleno, ou muitas das vezes satisfeito, sem entender a realidade que ele alimenta. Ou seja, ele vive e existencia necessariamente aquilo com que ele se identifica. Mas o que identifica um identifica outro? Lógico que não. Nem todos nós nos identificamos com as mesmas realidades, com os mesmos valores, com as mesmas objetividades. Sim, porque para um o que é objetivo é subjetivo para outro. O que é verdade para um nem sempre é verdade para outro.
Jesus já nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual verdade Jesus falava nesse momento? Senão a verdade interior que existe dentro de cada um de nós. Sim, porque é essa que gera a realidade exterior. Da mesma forma, e aí não podemos deixar de falar, fazendo um parâmetro com a obsessão, nós lidamos com a nossa realidade obsessiva. Muitos de nós ainda não entenderam o que é a obsessão. Sabemos que temos, muitas das vezes, ou que vivemos, uma realidade obsessiva porque alguém falou, porque fomos no centro, porque a casa espírita disse que eu tenho que fazer um tratamento, porque os trabalhadores da casa espírita fazem desobsessão, porque tem um orador toda sexta-feira falando de obsessão e desobsessão. Mas entender o que é obsessão, nos limitamos a compreender segundo a maneira modesta e restrita de compreendermos as suas verdades. Assim como é a nossa própria vida. Sim, porque quando estamos satisfeitos, a realidade exterior nos basta. Só vamos buscar as verdades que possam nos ampliar se essas que nós conhecemos não nos satisfazerem. Assim é a obsessão. Desde que eu vá na casa espírita, tome minha água frutificada, passe na mesa, eu até aplico passe, eu até trabalho na casa espírita, eu até sou orador, mas o que eu faço na minha obsessão? Será que eu já compreendi verdadeiramente o que é a obsessão? Será que eu já lido adequadamente com a obsessão? Sim, porque dependemos essencialmente. Assim como dependemos do nosso entendimento do mundo interior nosso, dependemos das informações para compreender a obsessão. E o que estamos fazendo para compreendê-la? Está bom demais, estou muito melhor. Estou curado. Muitos de nós se imaginam já livres da condição obsessiva. Já sou trabalhador da casa. A obsessão não me ataca mais. Triste engano. Há verdadeiras obsessões coletivas dentro das casas espíritas e os trabalhadores não se dão conta disso. Porque não estudam, porque não buscam, porque se satisfazem apenas em fazer o que os outros fazem, ou o que os outros dizem. Ou, pior ainda, com aquilo que se identifica. Estudar mesmo, compreender, ainda não se entendeu. Não se compreendeu. Assim é o nosso mundo interior. Assim é a nossa realidade exterior. Não vamos viver, não vivenciamos outra realidade senão o fruto daquilo que a nossa realidade é interiormente. Porque o que nós estamos lidando na nossa realidade do dia a dia, tenho certeza, não é nada mais nem nada menos do que aquilo que está dentro de cada um de nós. Mas se essa realidade toda que existe aí são os frutos interiores de cada uma realidade interior de cada ser vivente. E aí a troca, a pergunta, a interação, a integração de um ser com o outro. Por isso Deus nos criou seres coletivos, para que juntos consigamos exercitar e desenvolver a nossa realidade interior. E a grande pergunta: como posso fazer para me identificar aquilo que me satisfaz? Ou com aquilo que me identifica? Sim, porque se nós buscarmos vermos aquilo que nos identifica exteriormente, vamos estar dando os primeiros passos para tentar entender e conhecer o nosso mundo interior. Porque tudo que vivenciamos, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que entendemos, tudo que falamos, nada mais é fruto daquilo primeiro, do que eu me sintonizo, ou seja, daquilo com que eu me identifico, e que naturalmente exercito e exteriorizo o que tenho dentro de mim.
Ou seja, nos identificamos com aquilo que é restrito. Se você está dizendo que somos limitados, não, absolutamente. Todos nós somos seres ilimitados. Só que estamos agindo há muito tempo como criaturas que são limitadas. Porque o nosso interior, esse sim, é ilimitado. Contrariamente, representado pela figura do iceberg, o que está abaixo da linha da consciência, que seria o que está abaixo da linha d'água, é incomensuravelmente conhecido, maior do que está além da linha de consciência. Ou seja, estamos todos os dias exercitando, praticando, fazendo, nos conduzindo, buscando aquilo que nos salta aos olhos, aos toques dos sentidos, às satisfações imediatas, às condições restritas, ou seja, daquilo que me satisfaz e com que me identifico imediatamente. Aquilo que tenho dentro de mim, isso eu não conheço. Mas dá muito trabalho, é verdade. Evoluir dá trabalho. Mas essa é a lei da natureza. Mas se a lei da natureza não é de evolução, sim. Mas não existe evolução sem trabalho. Se todos nós quisermos evoluir, temos que trabalhar. E trabalhar não significa pegar na enxada ou carregar peso. Não. É exercitar a sua condição interior. Trabalhar, manipular aquilo que está dentro de cada um de nós, não do outro. O outro já é consequência, ou tão consequência como nós somos das realidades interiores da vida. Como poderemos conhecer o nosso mundo interior? E isso tudo depende de como olhamos e alimentamos a esse mundo. Muitos de nós olhamos para o mundo interior de forma cinza, ou em preto e branco. Já olhar de preto e branco é melhor do que olhar cinza, pelo menos tem algo mais claro. Outros olham de forma colorida e se deixam levar pelo colorido. Ou seja, é assim que é a nossa realidade. O nosso exterior não é fruto daquilo que a vida proporciona ou me cobra. Ela me cobra aquilo que eu tenho dentro de mim. O que eu alimento em mim. Como eu vejo e como eu exercito a minha condição interior. Se eu sou um ser limitado, que apenas vejo o mundo, sim, porque quando eu olho o mundo, eu não estou olhando para o exterior. Eu estou olhando para o reflexo do meu interior. Não sei se vocês me entendem. Porque tudo que existe fora de nós, nada mais é do que o fruto daquilo que temos interiormente. As nossas obsessões, sem medo de errar, não é fruto de um ser mau que vem me influenciar negativamente, ou de uma vingança, ou de um erro que eu cometi. O é também, mas é essencialmente fruto daquilo que eu tenho dentro de mim, daquilo que guardo dentro de mim. Assim é a minha vida exterior, fruto do que eu guardo, do que eu alimento interiormente. Assim são todas as realidades existenciais das nossas vidas, do trabalho, da família, do profissionalismo, da falta de profissionalismo, do entendimento, da falta de entendimento, da religiosidade, da falta de religiosidade. E dentro do movimento espírita isso é rico, e cada um entende e vivencia o espiritismo segundo aquilo que lhe é possível compreender a respeito da doutrina. Sim, por quê? Assim como o nosso mundo interior, não buscamos nos adentrar, nos aprofundar. Porque eu vivendo o meu exterior, ou seja, as condições espirituais externas, que são a frequência da casa espírita, que é fundamental, não estamos tirando o valor ou a importância dela, muito pelo contrário, é importantíssimo
esse momento de encontro, congregação, de prece, de harmonia, de busca, de exercício de aprendizado. Mas muitos de nós estão vivendo os centros espíritas como se os centros espíritas fossem só isso. Pior ainda, como se o movimento espírita fosse apenas isso. A biblioteca espírita, essa é secundária. Ela é apenas a base. Ela é apenas uma sugestão, uma orientação. Cada um vive o espiritismo que lhe é possível. Ou seja, vivemos o espiritismo até o espiritismo de forma restrita. A exteriorização que nos é ou que nos está ao nosso alcance. Ao invés de estudar, procurar ler, procurar conhecer, procurar questionar, sim, porque a doutrina que se propõe falar da verdade não pode deixar de ser questionada. Não pode se afirmar se não se permitir questionar. E aí entra a vaidade humana, porque a vaidade humana não assume as limitações que tem, os compromissos que tem, a responsabilidade que tem, e entendem que não precisam ser questionados. Assim é a filosofia espírita. Os próprios espíritas nos ensinam. Acrediteis em Deus, mas sabendo o porquê de acreditar em Deus. Acrediteis nos espíritos, mas sabendo dos seus propósitos. E quem são os espíritos? Senão todos nós, encarnados e desencarnados. Então a comunicação espírita, ela tem algumas bases fundamentais para que você possa aceitá-la como verdade. Primeiro a origem, segundo a linguagem, terceiro o conteúdo, que sem esse, se não tiver consistência, nada vale. E o que nós fazemos muitas das vezes? Não porque eu ouvi uma intuição, não porque o Espírito me disse, porque eu ouvi um médium falar, não porque o diretor da casa espírita disse assim, não porque o orador Silvio disse, e eu lhe peço com toda a franqueza, não acredite em nada do que nós estamos dizendo. Mas também não esqueçam, anotem se puder, procurem questionar, procurem estudar para ver se aquilo que nós estamos dizendo tem fundamento. E aí vejam se o que Silvio está propondo é verdadeiro ou não, tem sentido ou não. É isso que os espíritos nos sugerem, os espíritos superiores. É isso que João nos ensinou na sua primeira epístola. Não acrediteis em todos os espíritos, mas antes buscai ver se eles são de Deus. Já há 2000 anos. João, o evangelista, já nos propôs isso. E nós não entendemos. Porque estamos vivendo a nossa condição exterior da vida. Porque essa satisfaz. Porque essa me dá os alívios imediatos. Mas eu quero me curar da minha obsessão, Silvio. Eu vou ao centro toda semana. Tomo passe, tomo água, escuto palestra. E o que eu faço para ficar curada da minha obsessão? Não nos damos conta da necessidade de entendermos como estamos construindo os nossos valores. Sim, porque a nossa obsessão, ou as nossas obsessões, nada mais são do que frutos do nosso mundo interior, da nossa realidade interior. Por exemplo, o que estamos fazendo do medo que sentimos dentro de nós? Como lidamos com ele? O medo é uma defesa ou é algo que eu tenho que evitar sentir medo? Muitos de nós entendem o medo como uma coisa ruim e não dar-se conta que o medo é uma proteção antes de mais nada. É um aviso que há de se buscar os porquês e os entendimentos. Mas eu tenho medo de espírito. Estude o espírito. Procure compreender o que é o espiritismo. O que cada um de nós está fazendo para entender o espiritismo? Essa é a grande pergunta.
Não, e não há de se compreender como todos devem se compreender, não. A mensagem é plural, cada um segundo sua condição de entendimento, sua necessidade de compreensão. Mas há de se buscar a compreensão e entendimento para poder alcançá-la, porque do contrário não está sujeito ao que Silvio diz, ao que cada um orador eventualmente possa dizer. Não que nós estamos falando alguma coisa de errado, pelo menos conscientemente. Não, não é isso. É que nós estamos falando essencialmente aquilo que nos é possível falar do nosso entendimento a respeito da doutrina espírita. Eu só vou conseguir transmitir aquilo que eu entendi da casa espírita, ou do movimento espírita, ou da doutrina espírita. Para mim poder expor alguma coisa de entendimento dessa filosofia, eu tenho que estudar. Mas o que eu estudei é o mesmo que outros estudaram? Uns estudaram mais, outros estudaram menos. E nós que estamos vindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, estamos ouvindo todas as semanas de oradores diferentes, coisas diferentes, porque a doutrina espírita possibilita isso. Há um manancial de informação tamanha que cada um de nós fala da mesma coisa, e daí vocês são testemunhas, todas as sextas-feiras estão ouvindo se falar em situações e exemplos diferentes. Bem, alguns repetem, outros tantos repetem também, mas na síntese sempre há o que se ouvir e aprender coisas diferentes. Mas vai ser sempre proporcional e limitado o que cada um entende. Há de se buscar dentro da doutrina. E onde está a doutrina? Começa na codificação, os 5 livros da codificação. Precisamos lê-los, precisamos conhecê-los. Precisamos conhecer as obras acessórias, complementares da doutrina. Precisamos entender o que Jesus nos trouxe e nos traz todos. Precisamos compreender essa realidade interior que nos chama a atenção a todos os momentos e que está sendo confundida invariavelmente por todos nós. Porque pré-julgamos ou julgamos, como queiram, a nossa realidade interior como consequência do mundo exterior que vivenciamos, quando é justamente o contrário. O nosso mundo exterior é consequência, é fruto da nossa realidade interior. Ponto. Assim é a vida material. Estamos julgando a vida material ou o mundo espiritual, porque não julgamos a vida material. E, via de regra, nós lidamos com a vida material como se ela fosse tudo que existisse, ou a resposta, a definição para tudo. Quando, na realidade, ela é simplesmente consequência de tudo que existe no espiritual. Assim é o nosso mundo exterior. O nosso exterior nada mais é fruto, ou seja, nosso mundo exterior é aquilo que eu vivencio, que eu experimento, que eu aceito, que eu sofro, que eu gozo, que eu alcanço, que eu desenvolvo, que eu me introspecto, que eu me atraso. Ou seja, tudo que eu faço, mas que não passa de consequência do meu mundo interior. Pior ainda, uma pequena parte, porque o mundo interior de cada um de nós é muito maior. E essa é a realidade obsessiva que estamos vivendo. Não é fruto de um ser mau que está me afligindo. Pode até ter um ser mau que está me afligindo. Mas a obsessão que eu experimento é fruto da minha incúria ou falta de cuidado. De quê e com quê? De mim para comigo mesmo. O meu mundo interior, o que eu sou capaz, o que eu tenho como potencialidade. Não, mas eu voltou na casa espírita, lá eu aplico passe. Esse negócio de obsessão é coisa de espírito. Os espíritos vão cuidar dos obsessores. Triste engano. Os espíritos vão cuidar dos obsessores, sim, mas na medida do exercício do aprendizado que cada um empreender em detrimento de si próprio, da realidade que experimenta e do mundo exterior como consequência, não como causa. Porque é isso que nós fazemos. É assim que lidamos com o nosso exterior, como causa e não como efeito. Mas ela não passa de efeito. Se quisermos conhecer o nosso mundo exterior, necessariamente haveremos de conhecer o nosso interior. Sem isso, vamos continuar nos enganando, repetindo e repetindo
as mesmas coisas, sem nos darmos conta, na vã esperança que um dia as coisas se resolvam. O que fazemos da mentira? Outro passo para que você possa exercitar e conhecer o mundo exterior. Sim, porque a mentira exterior que você sofre, que você é vítima, que você experimenta, que você lida com ela, é fruto essencialmente daquilo que está no seu interior. Mas muitas das vezes eu fecho os olhos para a mentira, quero negar a mentira. Não, eu só vejo a mentira se eu olhar para a mentira, porque a vida é toda bela, toda boa. Tristando. Nesse mundo relativo que nós vivemos, na condição relativa existencial nossa, o nosso interior tem uma parte escura e outra parte clara. E a mentira como a verdade existem. E estão dentro de mim. Vai depender do que eu faço com ela. Como lido com essa realidade? A mentira vai exacerbar-se no meu exterior, no meu dia a dia, na medida que eu não tratá-la adequadamente interiormente. Não, a mentira não é só fruto de vãs criaturas irresponsáveis, oportunistas. Não. Nós temos condições e obrigações e deveres de lidar com a mentira. Não como juízes, nem como vingadores, mas de como permissionários. Vamos viver com a mentira na medida que permitirmos que essa mentira conviva conosco. E não vamos poder nos queixar da vida depois. Porque tudo vai depender de como eu olho. Se em preto e branco ou se colorido. Para o meu mundo interior. Como lidamos com a verdade? Nem sabemos o que é verdade. A verdade é relativa. Cada um tem sua verdade. É verdade. Cada um tem sua verdade. Porque ela é proporcional à condição de entendimento e compreensão de vida de cada um. Melhor ainda, ela é proporcional à condição que cada um interioriza as suas possibilidades, as suas compreensões. Ou seja, depende só do seu conhecimento de quê? Do seu mundo. Porque quando você conhece o seu mundo interior, você conhece o mundo espiritual. Conhecereis a si próprio. Conhecereis o mundo e os universos e os deuses. Pois é, não há nenhuma novidade. Interessante. Desde o início nós só estamos falando de coisas antigas. Mas lidamos como se fossem coisas novas. É assim que lidamos com a nossa realidade exterior. Todos os dias, como se novidades estivéssemos vivendo. Como se fossem realidades inusitadas. Sem nos darmos conta que todas elas saem condicionalmente de dentro de cada um de nós. Ou seja, estamos observando de forma restrita a nossa realidade e o nosso mundo interior. Como observamos a obsessão? Estamos tendo cuidado de observar a obsessão ou apenas estamos indo na casa espírita para fazer o tratamento? O que entendemos da obsessão? Ah, não, é um irmãozinho mau, negativo, contrário ao trabalho da casa espírita que está lá dentro da casa só. Precisa da ajuda do espiritismo, dos espíritos superiores para ser tratado. E nós, o que estamos fazendo para observar e entender essa realidade? Sim, porque esse entendimento é um entendimento restrito a respeito da obsessão. E não deixa de ser realidade, mas uma realidade, uma vez mais, restrita. Restrita a um limite de informação que inicialmente precisamos ou recebemos para podermos nos aprofundar. Mas creditamos a terceiros, no caso aos espíritos, ou à casa espírita, o tratamento da nossa realidade obsessiva, sem nos darmos conta que nós somos os primeiros e únicos e verdadeiros médicos que iremos tratar a nossa realidade obsessiva. Ou seja, com que nós nos identificamos?
Essa é a grande pergunta. Porque tudo que vivenciamos, tudo que experimentamos, nada mais é fruto com aquilo que me identifico, com o que me satisfaço. Mas muitos de nós não querem ser questionados, porque dá trabalho. Muitos de nós detestam a verdade, porque dá trabalho. Se vivencia e se saboreia a mentira como se fosse grandes oportunidades de vida. E quando se descobrem ou se dão conta das suas obsessões, não conseguem perceber que são frutos, nada mais, nada menos, daquilo que se alimentou interiormente. Porque aquilo que nos realimentamos, aquilo que está no nosso interior. Porque essa é a realidade obsessiva. Antes de eu vivenciar no meu exterior, no meu dia a dia, na minha vida, ou de experimentar, mas eu não me dar conta dela, ela passou por dentro de mim. Eu me permiti, eu consenti, eu convivi. Eu me alimentei, eu me satisfiz. Ou seja, tudo é consequência do nosso mundo interior. Assim como é o mundo exterior, ou o mundo material. Tudo que existe diante dos nossos olhos é fruto daquilo que está dentro de cada um de nós. Não há nada do que não experimentamos exteriormente que antes não processamos. Silvio, isso é muito complicado, isso é palavra de orador espírita, isso aí não dá para entender assim não, a vida é mais objetiva, é mais prática. Enquanto estivermos redundando em torno dessas condições de pensamento, estamos nos alimentando cada vez mais do exterior ou das consequências, que por sua vez são efeitos e não são causas. Enquanto se queira viver e se alimentar dos efeitos, muito bem, iremos nos satisfazer deles, sem entender a essa realidade. Pilatos perguntou a Jesus: és tu o rei dos judeus? Passagem conhecida, passagem bíblica. E Jesus respondeu a ele: meu reino não é deste mundo. Está lá em João capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E aí, Jesus foi entendido como se estivesse falando de um outro mundo. Foi tido até como lunático. E sem nos darmos conta, estava Jesus a falar de quê? Do mundo de Deus. Que mundo é o mundo de Deus? Está lá em Lucas capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de nós. Peraí, o que é que está dentro de nós? É o nosso interior? É o nosso mundo interior? É a nossa realidade? Aquilo que está dentro de cada um de nós? É Jesus falando isso há mais de 2000 anos atrás e ainda não nos demos conta. E aí temos como guia e modelo Jesus. Mas e o que entendemos de Jesus? Como compreendemos Jesus? Precisou vir os Espíritos, quase 2000 anos depois, para tentar explicar. Será que a gente já entendeu dessa maneira? Será que a gente já se exercita buscando essa compreensão? Porque foi disso que Jesus nos falou. É disso que Jesus nos fala hoje, para buscarmos o entendimento da nossa realidade interior. Não há novidade nenhuma. E continuamos, como dantes, nos alimentando da realidade exterior como se fosse causa. Sem entender que ela é puro efeito do quê? É aquilo que alimenta dentro de nós. Está lá, Mateus, capítulo 12, versículo 34, e Lucas, capítulo 6, versículo 45. Jesus, uma vez mais, a boca fala do que está cheio o coração. E do que a boca fala que está cheio o coração? Senão aquilo que tem dentro do seu interior, da sua realidade existencial. É preciso compreender Jesus. É preciso saber buscar Jesus. O Espiritismo não é o fenômeno mediúnico, não.
Não é a mesa mediúnica que vai o irmãozinho baixar lá para ser doutrinado. Não é o passe que eu aplico, não. Não, isso são meros efeitos que me dão a oportunidade de condição de vivenciar a realidade espiritista e magnetista que faz parte do espiritismo. Mas para me entender o que é espiritismo, eu tenho que ler, eu tenho que entender, eu tenho que buscar e compreender verdade e mentira, porque estou lidando variavelmente com mentiras todos os dias, como se verdades fossem. E quando a gente toca no calcanhar de Aquiles, incomoda. Por que incomoda? Porque está se tocando na causa, mas só se quer saber do efeito. Não se quer saber da realidade que cada um precisa e, de forma compromissada, precisa assumir. E nós só queremos assumir aquilo que me é conveniente. Ou seja, daquilo com que eu me identifico, daquilo que me parece ser prazeroso. Sim, porque estudar a doutrina espírita dá um trabalho. Vocês não fazem ideia. Quem não estuda a doutrina espírita, quem não leu o livro dos Espíritos, quem não leu ou compreendeu ainda, sim, porque muitos de nós ainda está chamando o espiritismo de espiritismo kardecista, e o espiritismo kardecista nunca existiu. Kardec diz lá claramente. E a doutrina dos Espíritos, ele o mérito, mais ainda, tem a respeito das ideias contidas dentro da codificação. Mas nós queremos chamar de espiritismo kardecista, ou de mesa branca, ou qualquer coisa que você queira chamar. Isso é o primeiro sinal. Bons oradores, bem intencionados, reconheço, mas enchem a boca, e a boca está cheia do que o coração diz. Denomina espiritismo kardecista. Como a boca fala que o coração está cheio, e se eu digo espiritismo kardecista, é porque o meu coração está cheio de nada, de entendimento a respeito da codificação espírita. Eu não posso chamar conscientemente espiritismo kardecista, porque está lá, já conheci espíritas de décadas de centro espírita, de trabalhadores. A introdução do livro dos espíritas, a gente pergunta, precisa desenhar ou está bom? As religiões ou os cultos afro-brasileiros não são espiritismo. Eles utilizam-se do fenômeno mediúnico, de algumas posturas que o espiritismo esclarece, mas não é espiritismo, porque o espiritismo está codificado, informado, esclarecido, dito, conduzido, metodizado, e não tem o que se entender de forma diferente. Só que quando a gente não lê, quando a gente não busca o entendimento, a gente pensa desse jeito. Lamentavelmente. Essa é a realidade. Nos identificamos com a vida de forma plena ou restrita. Ou seja, estamos olhando para o mundo colorido ou para o mundo preto e branco. Sim, porque muitas das vezes a gente se deixa perder com as cores da vida, sem nos dar conta de que estamos só vendo a vida preto e branco. Muito mais do que o branco e preto que nos parece ser a vida. Porque sem entender, sem usar da razão, sem o exercício da compreensão, sem a busca do entendimento, sinto muito, vamos estar passando uma vez mais pela vida, sem entender o que é a vida, do nosso propósito, do nosso entendimento. Não, Senhor, já cheguei nessa fase da vida, já trabalhei muito, agora eu quero só curtir meu espiritismo. Mas o espiritismo é autoconhecimento, é autodesenvolvimento, é evolução, é busca interior, é busca do entendimento e conhecimento de si próprio. Não tem o que curtir. Muito pelo contrário. A luta interior é uma das maiores lutas que a vida existencial nos permite. E há de se ter muita coragem para lidar com a verdade ou com a mentira. Vai depender de cada um. Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Ou seja, Jesus dizendo a todos nós que vivamos a vida, mas vivamos com intensidade, com sinceridade, com amplitude, com abundância. Não a vida restrita. Porque a vida restrita, diferentemente do que muitos acham,
que estão curtindo a vida, estão vivendo de forma ampla, estão simplesmente se enganando, porque não estão conhecendo a vida. Estão usufruindo ou saboreando os valores materiais. Não mais do que isso. Porque a vida em abundância, Jesus é nosso Espírito, ele guia, ou não é? É assim que Kardec ensina. Se ainda não aceitamos, é porque não entendemos ainda o que é Espiritismo. Mas aí mais um propósito de entendimento da necessidade de busca da leitura da codificação espírita para entender a religião que se abraça. Não é o que Silvio está dizendo. Desafio. Está proposto o desafio. Estudem, busquem os livros e vejam se o que Silvio está dizendo tem sentido ou não. Vejam se o que cada orador está dizendo tem sentido ou não. Sim, porque cada um vai falar aquilo que de melhor tem para oferecer. E nem sempre aquilo que Silvio tem de melhor para oferecer é o melhor para cada um. Mas pelo menos que sirva de propósito de questionamento, de busca, de aprendizado, de exercício, para a nossa condição de desenvolvimento interior. E para que nós possamos viver a vida com abundância, assim como Jesus nos propôs. A obsessão, às vezes, parece abundância. Confundimos a abundância que Jesus falou de vida com a abundância dos valores materiais. Muitos estão momentaneamente felizes, mas não vivendo felicidade. A felicidade não pode ser entendida por momentos felizes. A obsessão é uma alteração de um processo de vida, ou a criação do estado de vida. Por isso, nem sempre é percebida de imediato. Muitos estão vivendo, saboreando momentos felizes, sem dar-se conta da sua obsessão. Vivendo a sua materialidade, o seu imediatismo, a sua satisfação, não exterior, porque o exterior é consequência do interior, mas a sua satisfação interior, sem entender que é um grande auto-obsediado, ou seja, causador da sua própria obsessão. Até o momento que ocorra algo que não satisfaça. Ou seja, alguma coisa que me desestabilize ou me substitua. Como assim se desestabilize? Me tire o eixo. A realidade que experimento e vivencio já não me satisfaz. Aí eu começo a desconfiar, já que eu tenho já alguma noção do espiritismo, que pode ser uma obsessão. E que me substitui o ser, porque já não é mais a minha vontade, é a vontade do obsessor. Ou seja, eu estou vivendo literalmente todos os dias o meu exterior, não como condição exterior de si, mas como fruto daquilo que eu tenho dentro de mim, até o momento que me satisfaça. Aí eu começo a questionar-me, aí eu começo a procurar em mim a realidade existencial que me aflige. Frequentemente, a obsessão ocorre devido a incompreensões que permitem os acessos, não trazem solução e forçam as mudanças negativas ou a obsolescência. Ou seja, a obsessão é fruto das nossas incompreensões que estamos permitindo. Por não compreender a realidade existencial interior, estamos nos alimentando da nossa realidade exterior. Só que essa é, uma vez mais, efeito daquilo que eu tenho dentro de mim e não causa. E que não traz as soluções que eu preciso para a minha realidade existencial e que me levam às condições de realidades negativas, obsoletas, como queira. E a desobsessão, agora correndo um pouquinho por conta da hora. A necessidade da desobsessão, há a necessidade de mudanças disruptivas, ou seja, eu preciso romper, literalmente, com aquela realidade. E muitas das vezes nós não queremos. Porque romper com a nossa realidade antiga dói, incomoda. Não, espiritismo é coisa de espírito. Vou lá no centro espírita e os irmãozinhos lá vão cuidar dessa realidade, vai melhorar a minha vida. Triste engano. Você precisa romper com velhos laços, com velhos valores. Isto é, se quiser de fato
se tratar da sua obsessão. Ou seja, requer e exige ações disruptivas. Eu preciso ter a condição e a postura e a coragem, sobretudo, de assumir a minha mudança, de cortar laços com as correntes que me prendiam, com forças que me deem a condição da liberdade interior. Porque a exterior, essa vai ser sempre fruto da minha condição interior. Não vai refletir nunca a realidade daquilo que eu necessito. E não há nenhuma ação disruptiva em se tratando de obsessão que não seja refletida pelo Evangelho. Essa é uma grande verdade. Nenhuma escola, nenhuma religião, nenhum ser fez o que Jesus fez. Hoje nós lidamos com a obsessão porque aprendemos com Jesus. Estamos tentando repetir o que Jesus fez. Não que só sejamos capazes, mas porque aprendemos com Ele e praticamos o que Ele nos ensinou. Ou seja, sem o entendimento verdadeiro da compreensão da mensagem que nos traz o Evangelho, sem tudo, vamos estar andando em círculos. Teríamos muito mais para falar a respeito da nossa condição e mundo interior. Infelizmente, o tempo não nos permite. Nós gostaríamos, para finalizar, de lembrar aos irmãos que gostaram de alguma forma daquilo que nós trouxemos como mensagem, que vão encontrar essa exposição dentro de mais algum dia no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. É só colocar lá na busca do YouTube, entre aspas, Encontrando o Espiritismo, que vão encontrar esse vídeo e muitos outros mais que fizemos aqui como exposição. Tá certo? Muita paz para todos. Como no início, convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e que possamos, nesse momento, mais uma vez, mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus. E a Ti, Senhor Divino, portador da graça e da verdade, agradecidos somos por mais essa feliz oportunidade que nos oferecestes na noite de hoje. Agradecidos somos, Senhor, pelas bênçãos das Tuas orientações, das Tuas verdades, que nos possibilita o entendimento e a compreensão do aprendizado e do caminho que precisamos nos nortearmos. Ajuda-nos, amigo maior, na compreensão e no entendimento dessas verdades, para que assim possamos, de forma apropriada, verdadeira e autêntica, entendermos as Tuas verdades. E assim, Mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, finalizarmos os nossos estudos da noite de hoje. Muita paz para todos.